estão cansados de comprar livros que vocês não gostam, livros que ficam parados aí na gaveta de vocês, que vocês não conseguem ler até o final, então esse vídeo é para vocês. Nesse vídeo eu vou ensinar 12 passos que, se vocês aplicarem, com certeza a compra de vocês vai ficar muito mais assertiva. Vocês podem estar aí se perguntando quem é essa criatura. Eu sou a Rosicler, eu amo ler. Como vocês podem observar, eu tenho uma biblioteca aqui em casa. E nos últimos Destralhe que eu fiz, eu não doei nenhum livro que eu tenha comprado recentemente. Até inclusive o último Destralhe tem vídeo aqui no canal. E todos os livros que eu doei, que eu desapeguei, foram livros bem antigos meus. Então eu tenho aplicado sim esses 12 passos e sempre tem dado muito certo. E eu tenho certeza que vai funcionar com vocês. Eu já vou começar dando aqui a primeira dica, que é: não compre o livro na hora que vinha aquele impulso. Porque o que acontece com a gente, né, nós que lemos bastante, às vezes a gente está lendo um livro e o autor daquele livro, ele sugere um outro livro dele, ou ele sugere livros de outros autores, e a gente ali, com a facilidade que a gente tem de só pegar o cartão e já fazer a compra ali em questão de minutos, a gente acaba comprando um livro assim, muito rápido, sem pensar muito. Ou então às vezes a gente está assistindo algum vídeo, né, ou aqui no YouTube, ou em outras redes sociais, com pessoas falando, né, dando resenha de livro, e instiga na gente aquele desejo de ter aquele livro, e a gente não para muito para pensar, compra o livro chega em questão de dias e a gente já se arrepende. Então essa dica sim é a dica mais importante e é a dica que vocês não podem pular. Ficou com vontade de ler um livro porque vocês viram em algum lugar ou alguém sugeriu? Tirem um print do livro e criem aí no celular de vocês uma pastinha, ou vocês podem fazer isso num papel também. E vocês vão colocando nessa pastinha todos os livros. Não compre o livro na hora. Eu tenho essa pastinha no meu celular e muitas vezes eu até escrevo, gente, na pastinha ali, quem que foi que indicou o livro, sobre o que aquele livro fala, quantidade de páginas, eu já vou anotando. E essa dica, gente, é tão importante que vai acontecer isso com vocês. Muitas vezes vocês vão ir lá olhar na pastinha de livros e vocês vão descobrir que muitos livros ali que vocês salvaram já não é mais interessante, vocês já não tem mais a vontade de comprar. Então já pensou se vocês tivessem comprado, seria um livro aí parado na casa de vocês. Segunda dica: quando vocês resolverem comprar os livros, você vai entrar nessa pastinha e você vai comprar os livros apenas com os assuntos que vocês queiram aprender no momento. Por que isso é importante? Porque quando a gente está lendo um livro que é de um assunto que interessa a gente, parece que tudo fica empolgante, tudo desperta o nosso interesse, a gente fica, uau, que legal isso! Mas quando o livro é chato, quando a gente não está muito interessado naquele assunto, qualquer coisa que o autor escrever ou outros quesitos do livro já vai deixar a gente irritado, não vai trazer aquela empolgação, aqueles insights que a gente tem quando o livro é bom, ou melhor, quando a gente está interessado no assunto do livro que a gente está lendo. Então só compre livros que vocês estejam interessados realmente naquele assunto. Terceira dica: eu já vou avisando que essa dica é um pouquinho chata, mas ela é muito necessária. Pesquisem o livro antes de comprar. Então vocês vão ir atrás de resenha daquele livro, vocês vão ir atrás de saber se a letra é pequena ou se é grande, como que é os espaçamentos entre as linhas. Se vocês conseguirem descobrir o índice daquele livro, já vai ajudar bastante, porque o índice fala sobre tudo que aquele livro aborda. Vocês vão tentar descobrir se a linguagem daquele livro é boa, se é um livro fácil de ler. Isso é uma coisinha chata de fazer, né? Vai demandar um pouco de tempo, mas não tenham preguiça. Esse é um passo muito importante. Quarta dica: procurem livros de autores que vocês conhecem ou de autores que vocês gostem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu autor favorito é o Mike Murdock. O Mike, ele escreve livros cristãos. Então vamos supor que eu queira aprender aí um assunto sobre cura. Se eu for procurar livros e eu descobrir que o Mike já escreveu algum livro sobre cura, é óbvio que eu vou comprar o livro dele, porque eu já conheço a linguagem que o Mike usa. Inclusive, gente, a linguagem dos livros dele, assim, é única. Eu falo que vocês podem dar qualquer livro para mim, se for um livro do Mike, eu vou saber que foi ele que escreveu, porque o jeito dele escrever é assim extraordinário. Então eu vou procurar comprar sempre livros daqueles autores que eu gosto, no caso do Mike Murdock. E isso facilita muito, porque quando você pega essa afinidade com o autor, facilita bastante a leitura. Aliás, gente, isso é um ponto bem importante quando a gente vai ler. Tem escritas bem difíceis que é até difícil de manter o foco. Então quando eu vou pesquisar livros, eu sempre procuro de autores que têm uma linguagem assim, uma escrita melhor, uma escrita boa pra gente ler, sabe? Não é uma escrita cansativa. Isso para mim é um ponto bem importante nos livros. Quinta dica: ver a possibilidade de você ler aquele livro que você quer em um sebo ou de uma biblioteca. Aqui em Capivari, a biblioteca aqui, ela é gratuita e nós temos um sebo que os livros são bem baratinhos, sabe? Então isso já ajuda muito,
porque comparar, né, um preço aí de 20, 30 reais com um sebo, aquele Cavari que custa 3 reais o livro, é muita diferença. Nessa dica, a única coisa que vocês precisam se atentar é que se vocês forem como eu, que gosta de cheirar, abraçar, beijar o livro, levar o livro para tudo quanto é lugar. Esse, inclusive, gente, é o livro que eu estou lendo no momento. O nome dele é A Arte de Fazer Acontecer. Esse livro aqui, gente, já falando para vocês aí, é uma linguagem bem difícil, tá? É um livro bem técnico, mas como ele está falando sobre produtividade, é um assunto que tem me interessado muito ultimamente, eu resolvi comprar ele mesmo sabendo que ele era assim. Mas está valendo a pena, porque é um livro muito bom. Então, se vocês têm esse hábito meu, né, de levar, por enquanto meu livro tá limpo, né, vocês podem ver que o livro tá limpinho, porque é a primeira vez que eu estou lendo. Mas provavelmente a hora que terminar ele não vai estar assim. Eu levo o livro assim onde eu vou, gente. Então ele vai ficar mesmo marcado e se eu ler 2, 3 vezes vai ficar pior ainda. Se vocês vão emprestar o livro de alguém ou de uma biblioteca, vocês têm que tomar cuidado, né? Porque vocês não vão conseguir fazer isso. Quer dizer, conseguir vocês até conseguem, né? Mas vocês não vão poder fazer isso. Então esse é o único ponto aí que vocês têm que se atentar. Mas que realmente vale muito a pena vocês lerem livros de biblioteca e de sebo, isso com certeza. E falando em sebo, vocês também podem comprar os livros online. Hoje tem muitos livros que a gente consegue comprar e são livros usados. Vocês só precisam de ver se o frete às vezes compensa, né? Às vezes o frete é tão alto que compensa às vezes comprar um livro novo. Sexta dica. Essa dica vai fazer com que você não gaste nem um centavo aí do seu precioso dinheiro, que é ler os livros que você já tem. O que acontece, gente, muitas vezes é que a gente quer aprender sobre um assunto, aí a gente vai lá e compra vários livros sobre aquele assunto, a gente lê, guarda os livros, passa algum tempo e a gente tem a vontade de retornar naquele assunto. E em vez de a gente pegar os nossos livros que a gente já tem, não, a gente sai pesquisando para saber todos os últimos lançamentos que falem sobre aquele assunto. Então essa dica é, tenta ler de novo os livros que você já tem. Provavelmente algumas coisas ali você não aprendeu, você não fixou direito. Geralmente acontece muito isso comigo. Eu vou ler o livro pela segunda e terceira vez e eu fico pensando, uau, como eu não prestei atenção nisso? Então super vale a pena. Sétima dica. Faça um combinado com você. Eu só vou comprar novos livros quando eu ler todos os meus livros que estão parados. O que acontece muitas vezes, né, se vocês forem como eu, que gosta de comprar vários livros ao mesmo tempo, às vezes a gente nem terminou de ler o livro, tem livros com plástico ainda e a gente fica com vontade de comprar novos livros. Então essa dica de você não comprar enquanto você não lê todos os livros que você comprou na sua última compra, vai tirar, né, esse impulso de comprar novos livros. Faça esse combinado com você e siga a risca, vai dar certo. Oitava dica, coloque data nos seus livros. Gente, eu tenho feito isso e tem dado muito certo, porque colocar data nos seus livros vai monitorar o seu vício de comprar novos. Então sempre que você começar a ler um livro, coloque a data que você começou a ler aquele livro. Se você for relê-lo, você anota a data que você está lendo novamente. Se você emprestar o seu livro para alguém, coloque a data que você emprestou, o nome da pessoa que você está emprestando o livro. Então, sempre que você pegar o seu livro, você vai saber se você leu aquele livro várias vezes, se aquele livro foi emprestado para outras pessoas. Isso vai te dar esse norte para você saber se os seus livros estão sendo bem aproveitados ou se você mal lê e o livro já fica parado. E eu falei de emprestar livros, provavelmente aí alguém ficou nervoso só de pensar na possibilidade de emprestar. Mas, gente, eu gosto sim de emprestar meus livros. Eu empresto assim com o maior prazer do mundo. Aliás, gente, todos os livros que eu tenho aqui são livros que eu amo, que eu tenho aquela ousadia, sabe? De falar pra pessoa, olha, pode pegar esse livro porque esse livro é bom. Eu não tenho nenhum problema em emprestar livros. Inclusive, gente, se vocês têm essa dificuldade de emprestar livros, se vocês têm a dificuldade de doar livros, né, de fazer o destralhe, conta aqui pra mim se vocês querem que eu traga um vídeo falando sobre isso. Eu tenho várias estratégias pra doar e, inclusive, estratégia para emprestar livro para as pessoas e as pessoas devolverem o livro para mim. Conta aí se vocês querem esse tipo de vídeo que eu faço para vocês, vai ser um prazer ajudar vocês. Nona dica, estude o livro sem pressa. Isso é muito importante, porque quando você lê o livro com calma, estudando, fazendo anotações, aprendendo mesmo com aquele livro, isso tira um pouco aquela ânsia que a gente tem de comprar novos livros. E quando a gente lê muito rápido, não sei se já aconteceu isso com vocês, já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes o livro é tão bom que a gente lê assim o livro em 2 dias. E você termina o livro e você fica com aquela sensação, tá, mas o que eu aprendi? Como que eu posso aplicar esse livro na minha vida? Então leia o livro com calma, sem pressa. Lembra da dica que eu falei pra vocês? Faça aquele combinado, eu só vou comprar novos livros quando eu terminar de ler todos. Isso vai tirar um pouco essa impulsividade de comprar novos livros. 10ª dica, você não tem que provar nada pra ninguém. O que acontece, gente, muitas
vezes é que as pessoas falam de um jeito que parece que nós que lemos bastante somos mais espertos, inteligentes, somos mais saudáveis do que outras pessoas, e isso realmente não é verdade. Tem pessoas que aprendem só observando os erros dos outros. Então existem muitas formas de aprender e nós que lemos bastante não somos melhor do que ninguém. Então você não precisa de ter uma estante na sua casa cheia de livros para provar nada para ninguém. Você tem que ter se é o que você gosta, se é o que te traz felicidade. Usando o gancho aí da dica anterior, a 11ª dica é: não compre livro só porque ele é famoso. Gente, tem uma coisa que eu já desperdicei dinheiro é com isso, comprar livro só porque é famoso. E às vezes é famoso, mas o assunto não me interessa. Às vezes é famoso, mas eu não gosto do jeito que o autor escreve. Às vezes é famoso, mas a linguagem é tão difícil que eu não consigo manter o foco. Lembra daquela dica que eu dei pra vocês, de vocês pesquisarem? Se o livro tá todo mundo falando e dizem que o livro é muito bom, antes de comprar, vai lá, pesquisa. Olha lá a linguagem, olha a quantidade de página, olha se as letras são boas para você, se isso é importante para você, o espaçamento das linhas. Faz toda uma pesquisa de resenha do livro para você ver se realmente aquele assunto te interessa no momento. Então não compre o livro só porque ele é famoso, tá bom? Você já ouviu aquele ditado, não julgue o livro pela capa? A 12ª dica é simples assim: não julgue o livro pela capa. Procura primeiro saber o conteúdo. Eu espero muito poder ter ajudado vocês com essas dicas. Gente, eu tenho certeza que se vocês colocarem esses 12 passos em prática, vai funcionar para vocês do mesmo jeito que funcionou para mim. Um grande beijo, fiquem com Deus, tchau!